a nossa TMC, o nosso TMC 360, que já está no ar há 1 horinha, mas ainda temos 2 horas de jornal para vocês, com muita informação, prestação de serviço, uma leve descontraída, informação fácil, de boa, para que você consiga entender o que você vai fazer com essa informação. Tanta informação disponível hoje em dia, mas a gente só vai, selecionando o que importa para a vida das pessoas e disponibilizando. Assim as pessoas tiram as próprias conclusões, né? Fazem os próprios análises clínicas. Os próprios juízos, né? O que a gente faz aqui é uma curadoria. Obrigada. O que você acha, Joana? Acho ótimo. Felipe Bueno, né? Você sempre me salva e complementa, né? Que é isso. Ainda bem que eu tenho você aqui comigo, Felipe Bueno, que está sempre no comando aqui do TMC 360. E essa é a Joana Trepton, que está sempre no comando aqui do TMC 360. Aplausos para ela também. São 8h02, nós estamos na quinta-feira. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2026. Você nos ouve no 100.1 FM de São Paulo e de Brasília, no 101.3 FM do Rio de Janeiro, no 100.3 FM de Curitiba, onde mais? No 88.7 FM de Belo Horizonte, 92.7 FM do Recife e, é claro, pode nos assistir também online ou depois, qualquer programa aqui da nossa rede Transamérica TMC, no caso TMC.360 é o nosso espaço no YouTube. Bora para as manchetes. Pra te atualizar, se importa pra você, pra você se informar, Giro TMC. A gente abre esse giro de manchete falando do jantar de ontem à noite entre o presidente Lula, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e outros deputados. Informações de bastidores dão conta que o encontro teve um clima de descontração e aí sinalizou uma tentativa de acalmar as relações entre o Palácio do Planalto e o Legislativo, que estavam estremecidas. Obrigada. Bem estremecidas desde o final do ano passado. Durante conversas reservadas, Lula pediu apoio para a votação de pautas prioritárias do governo em 2026, ano de eleição, ano em que Lula tenta a reeleição. Entre os temas citados estão o fim da escala de trabalho 6x1, a regulação do trabalho por aplicativos e um marco legal para a exploração de minerais críticos. O presidente também solicitou rapidez na tramitação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que pode ser votado até março. Do lado de cá, Porque do lado de lá a gente já sabe que a coisa vai demorar mais um pouco. Lá de lá, no caso, Europa. Em discurso aos presentes, Lula agradeceu ao Hugo Motta e aos líderes pela aprovação de projetos no ano passado e afirmou que a eleição será difícil, mas disse confiar na vitória. A noite terminou ao som de samba enredo que homenageia Lula. A gente falou sobre isso agora há pouco na programação, reforçando o tom informal adotado no encontro. Falando no acordo comercial, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a tramitação desse tratado entre o Mercosul e a União Europeia. A iniciativa foi aprovada nesta quarta-feira. Segundo o presidente da comissão, o senador Nelsinho Trade, o foco do grupo será acompanhar os desdobramentos da implantação do acordo. Vamos ouvir? O grupo de trabalho ele vai ficar totalmente focado e voltado para os desdobramentos da implantação do Acordo de Livre Comércio. Vamos dizer que, na primeira vista que a gente já viu, tem setores que passa a valer a partir do momento que já começar a funcionar o acordo. Tem outros setores que é a médio prazo e tem outros setores que é a longo prazo. Qual que é a nossa preocupação? A gente quer criar um canal, e é esse grupo de trabalho, aberto para a sociedade, para se determinado setor se sentir prejudicado, tiver alguma dúvida, precisar fazer algum ajuste, que acione esse grupo de trabalho. Nós vamos fazer as interlocuções pertinentes com os ministérios afins. Pois é, esse grupo vai poder ouvir especialistas, representantes do setor produtivo, integrantes do governo também. Esse grupo ainda será responsável pela elaboração de um relatório final com conclusões e sugestões de encaminhamento. Lembrando que esse negócio está aí na pauta desde 1999, só, Tramitação do acordo no Congresso começou com o envio da mensagem presidencial já recebida pela Câmara dos Deputados. Após análise e votação na Câmara,
O texto vai seguir para o Senado, etapa necessária para a ratificação do tratado no Brasil. Vamos falar de eleições agora? A deputada federal Carol de Tone anunciou que vai deixar o PL depois da candidatura ao Senado ter sido barrada em Santa Catarina. Essa decisão aconteceu depois do PL optar por lançar Carlos Bolsonaro, atendendo a uma orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi comunicada à deputada em reunião com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Preterida Carol de Tone afirmou que vai manter a candidatura, ou pré, no caso, ao Senado por outra legenda. Avalia convites de diferentes partidos. Esse episódio mostra racha na direita catarinense agravado pela pressão de aliados e por uma crise familiar. Em meio ao impasse, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro declarou apoio público à deputada nas redes sociais. Lembrando que Michele já havia ficado ao lado de Tarcísio de Freitas na disputa sobre quem deveria ser candidato à presidência: Flávio Bolsonaro ou o governador paulista. Falando agora sobre a esquerda, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que Fernando Haddad e Geraldo Alckmin são os principais nomes do governo Lula para disputar o Palácio dos Bandeirantes em 2026. Segundo ela, ambos têm trajetória política e ligação direta com o presidente. Haddad tem sido pressionado a entrar na disputa pelo governo paulista, embora resista a uma nova candidatura. Tebet disse que o ministro da Fazenda é peça central na estratégia eleitoral e avaliou que o cenário não se completa sem a sua participação. A ministra também afirmou que se colocou à disposição de Lula para concorrer a uma vaga no Senado por São Paulo ou Mato Grosso do Sul. Tebet disse que deve deixar o cargo até o fim de março para disputar as eleições. A corrida ao Senado é tratada como prioridade por governo e oposição em 2026. Estão em disputa 54 das 81 cadeiras, o que pode alterar significativamente a correlação de forças no Congresso a partir de 2027. E a gente disse aqui, falou de Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, e a gente não falou nada sobre as suposições em relação a quem vai ser vice na chapa da reeleição de Lula, É um objeto de interesse, um assunto de interesse. Vamos voltar aqui depois, podemos pedir até apurações para nossa Dani Lima. Tá guardado, o segredo está guardado, muito bem guardado. Vamos descobrir. Nos outros destaques do dia, o governo de São Paulo, confirmou a 12ª morte causada por intoxicação por metanol no estado. A vítima é um jovem de 26 anos, morador de Mauá, que estava internado desde janeiro. Com a atualização, o estado soma 52 casos confirmados de intoxicação, com registros em diferentes municípios na Grande São Paulo e também do interior. As autoridades da saúde ainda investigam 4 mortes suspeitas, um assunto que a gente achava que estava encerrado, mas não. Segundo as informações apuradas, o jovem em questão consumiu vodka contaminada, chegou a ser atendido em uma unidade de pronto atendimento antes de ser internado. A Secretaria da Saúde acompanha os casos e mantém ações de fiscalização em distribuidoras. E vale a gente continuar alerta, Porque aquele alerta lá atrás, quando explodiram os casos de intoxicação por metanol, que fizeram todas as pessoas ficarem preocupadas, não só em São Paulo, como no país inteiro, esse alerta, ele foi dando uma arrefecida, O que a gente sabe agora? Que a gente tem um problema que não é deste ano, não é do ano passado, é um problema que já tem décadas, podemos falar em 2 décadas, em grandes cidades brasileiras e que merece sempre a nossa atenção quando nós, adultos, formos sair e fomos, beber algum drink em algum lugar que a gente não conheça muito bem. Esses casos vão continuar surgindo por conta de um déficit na fiscalização. Existem há 20 anos, há registros há 20 anos e a gente precisa continuar a ter cuidado. Destaques internacionais agora. Preste atenção, a Argentina e os Estados Unidos assinam um acordo sobre minerais críticos com foco no fortalecimento e na segurança das cadeias de suprimento. O entendimento foi anunciado pelo governo do presidente Javier Milei. Segundo o Ministério das Relações Exteriores argentino, a iniciativa busca impulsionar o crescimento econômico do país e atrair investimentos de longo prazo. O acordo foi firmado
durante uma reunião ministerial convocada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. A Organização das Nações Unidas alertou para o risco de um colapso humanitário em Cuba caso o país não consiga importar petróleo. Segundo o secretário-geral, Antônio Guterres, a situação tende a se agravar rapidamente. De acordo com a ONU, a escassez de combustível compromete serviços essenciais e afeta diretamente a população. O alerta acontece em meio ao bloqueio no fornecimento de petróleo à ilha. E olha só, porta-voz da ONU afirmou que a falta de energia pode levar ao agravamento das condições humanitárias. Apagões frequentes já atingem diferentes regiões do país, incluindo a capital Havana. Essa crise se insere em um contexto de tensão com os Estados Unidos após ameaças do presidente Trump. E a ONU acompanha o cenário e reforça a preocupação com os impactos sociais da escassez. Mas tem mais uma coisa também que foi registrada pela primeira vez na história no país que fica no Caribe. E quando você fala Caribe, você pensa em quê? Em praias, em sol. O próprio país, Cuba, né, tem praias belíssimas, né, muito visitadas. Mas, nesta quarta-feira, pela primeira vez na história do país, foi registrado o quê? Temperatura zero em alguns departamentos de Cuba. Futebol agora, Felipe? Agora. Depois da má fase e falta de chances no Real Madrid, o atacante Endrick caiu nas graças dos europeus. A imprensa do velho continente está endrificada, tá bom, meu amigo? Endrificated. Ontem, o jovem formado pelo Palmeiras fez um golaraço e garantiu o time dele, o Lyon, nas quartas de final da Copa da França. O diário AS da Espanha destacou a atuação como imparável. Os jornais Mundo Deportivo e Marca, também espanhóis, elogiaram o gol. O Endrick deu uma caneta, ou rolinho, como você queira, no defensor adversário, ou defesa lenta, né? E chutou com força para vencer o goleiro. Com essas atuações, começaram a crescer nos bastidores rumores sobre uma convocação do atacante. Lembrando que a seleção de Carlo Ancelotti vai disputar 2 amistosos em março nos Estados Unidos contra a França em Boston e a Croácia em Orlando. Serão os 2 últimos amistosos antes da Copa do Mundo e, obviamente, você vai acompanhar tudo aqui na TMC. São 8h13 agora.